Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é esse estranho infante de Maria Virgem Mãe, tão humilde descendente de Davi e de Abraão? É o Senhor de toda a terra que em Judeia apareceu, o Messias prometido, que de glória o mundo encheu. Quem é esse que aos enfermos a saúde restaurou? Fariseus deixou vazios e aos famintos saciou. É Jesus a fonte régia que confere todo o bem, com perfeita providência toda a criação mantém. Quem é esse que nas nuvens prometeu que voltará, e em verdade com justiça as nações governará? É Jesus glorificado, poderoso e muito fiel, é o autor do novo império, Deus conosco, Emanuel. Ouvintes, um fato curioso nos chama a atenção nesse instante. Nós poderíamos fazer uma maratona com a seguinte pergunta: qual o filho que escolheu previamente quem seria sua mãe e qual seria o seu nome? Poderíamos oferecer prêmios para ajudar na obra do Senhor, não é? E tudo mais. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos dizer: Jesus Cristo foi o filho que escolheu a sua própria mãe, aquela que deveria ser a sua própria mãe.
escolheu o seu nome, escolheu a família pela qual ele viria ao mundo. Ele disse para os teólogos do seu dia: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sem dúvida alguma, é o Espírito que estava em Jesus Cristo que estava dando tal identificação. Ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Falando na primeira pessoa. Ele falando do seu próprio corpo. O Pai que estava nele, o Pai que está em mim, disse Jesus, é quem faz as obras. Portanto, Jesus nunca foi segunda pessoa. Ele sempre foi o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra. Isso quer dizer o primeiro e o último. E por que não do alfabeto judaico, mas do alfabeto grego? Isto quer dizer que para nós também, os gentios, ele deveria ser o primeiro e o último. Você sabe que o judeu nunca crê no Messias como segunda pessoa. Ele crê no Messias como Deus mesmo. Apenas não creu ainda que aquele Jesus, este Jesus no qual nós cremos, é o Messias. Mas um rabino respondeu dizendo: quando ele vier, ele será Deus. Ele será Deus mesmo. Então ele escolheu a família através da qual ele viria ao mundo. Ele não escolheu a Miss Beleza, a filha do homem mais rico do mundo. Ele escolheu uma mocinha humilde, santa, pura, intocada, virgem, que não havia deixado se levar pela paixão da mocidade do seu dia. Eu creio que ainda temos moças como aquela. Eu creio que ainda temos gente como aquela. Sim, ouvintes, o filho que escolheu a sua própria mãe, sua própria família, o seu próprio nome, é o Senhor Jesus Cristo. Se você pudesse escolher a família através da qual você viria ao mundo, qual família você escolheria? Uma pequena jovem, humilde, casada com um viúvo, pobre, para você vir ao mundo? Não, não é? Sabendo que nasceria mais tarde em uma manjedoura? Eu creio que nós muitas vezes lamentamos porque não nascemos numa família rica, porque não somos herdeiros de uma grande fortuna como outros são. Nós somos herdeiros. Nós temos nascido numa família rica. Nós temos nascido numa família escolhida pelo próprio Deus. Oxalá que todos os filhos soubessem dar valor aos seus pais, como sendo eles uma escolha de Deus, uma preferência de Deus para trazê-los ao mundo. Mas de todos os modos, o cristão é feliz porque pertence à família de Deus. Agora vamos ver aqui em 2 São Mateus, capítulo 1,
A partir do verso 18, nós encontramos informação precisa sobre o nascimento de Jesus Cristo. E nós não devemos ficar com a Bíblia somente com seu último versículo, somente com seu último capítulo. Devemos ficar com a Bíblia desde o primeiro capítulo até o último. E como a maioria dos cristãos querem ficar somente com Mateus 28, 19 para seu batismo, ficar logo com o último capítulo só? Não quer o primeiro? O primeiro mostra que é o Pai. E mostra o nome que ele trouxe. O primeiro capítulo de São Mateus. Sim. José, marido de Maria, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 19. Mas vamos fazer uma pergunta aqui. Por que, irmão José, você quer deixar a menina com quem você se casou? Você deveria ter pensado nisso antes. Um homem já velho, com tantos filhos, casar-se com uma mocinha tão nova. O que você podia esperar disso? A coisa ficou um pouco difícil. Mas por que, José? É porque ela se encontra grávida. Ela está gestante. Antes que eu a conheça. Porque eles haviam se casado de uma maneira legítima, correta. Apenas pela palavra. O homem dava a palavra à mulher, e a mulher consentia com aquela palavra, correspondia com aquela palavra, e desde então eles estavam casados, potencialmente casados, e não poderiam ser mais de outro. Isto, se acontecesse, era adultério já. Que coisa diferente do mundo de hoje, hein? Mas o mundo de hoje modernizou-se, não é? Isto aqui já era. E por isso estamos cada dia mais nos aperfeiçoando, ficando felizes, sadios. A família está cada dia mais sólida, não é? Não precisa de divórcio, não precisa de nada, porque está evoluindo. O mundo está virando um Éden. Me permitam, entre parênteses, um Éden satânico. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora ali estava a luta do velho homem justo. Ele não queria infamar a moça, intentou deixá-la secretamente, projetando em seu coração isto. Então um anjo do Senhor veio a ele em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Ela já sabia que nome deveria dar ao seu filho. Não era o nome daquela artista de novela. O nome influi muito no caráter da pessoa. E há nomes que têm sido trazidos do inferno. As pessoas deviam orar primeiramente e pedirem a Deus inspiração para o nome de seu filho, de sua filha. Que lástima, que tristeza, que falta do Espírito Santo nas famílias. Que falta de mensagem, que falta de Deus. Agora,
Maria sabia como deveria chamar seu filho. Isto pela própria mensagem do anjo. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Não segunda pessoa de Deus conosco, mas Deus conosco, o próprio sangue do Pai irrigando as veias de Emanuel, porque somente este sangue poderia nos salvar dos nossos pecados. A Bíblia diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A Bíblia diz que ele nos comprou com seu próprio sangue, que Deus nos comprou com seu próprio sangue. Ouvintes, isto é profundo, isto é tremendo. Quando Deus chamou o seu nome, Senhor Deus, está na palavra El, Elá, Elohim, que significa o que existiu de si mesmo. O que existiu de si mesmo. Sempre ele se manifestou com um nome que o caracteriza, que expressa o seu caráter. Sim, Deus escolheu nomes para si, que viriam expressar de fato o seu caráter, mas todos eles resumiram em um nome só. Por quê? Elohim, Senhor, Senhor Deus, que existiu de si mesmo, que sempre existiu de si mesmo, com atributos em si que deveriam ser expressados através daquele corpo, daquela teofania, daquela manifestação gerada no ventre de Maria, Jesus, Salvador. Isso é expressão de atributo que Elohim tinha em si. Nome, Jeová Rafa, por exemplo, Jeová Rafa, o Senhor que te sara. E assim por diante. Mas o que nos interessa ter conhecimento disto? Sim, se você está apanhando a coisa pelo lado espiritual, você nunca confunde Jesus com segunda pessoa de Deus. Você vai ver que Jesus quer dizer Deus, um atributo de Salvador, quer dizer Emanuel, quer dizer Deus conosco. Pai é Deus sobre nós, Filho é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Sabe por quê? O anjo disse: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é por obra e graça do Espírito Santo. E esse próprio anjo, esse mesmo anjo, disse para Maria: a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o Espírito Santo virá sobre você, independente de quaisquer meios humanos. Por isso ela continuou virgem. E Ele, que é Criador de todas as coisas, criou-se a si mesmo dentro daquele ventre, através de uma pequena célula que chamou células sobre células, formando um corpo no qual Ele habitaria, faria manifestar o seu nome. Diz a Bíblia: manifestei o teu nome aos homens. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
Ele deve ser invocado no seu batismo, porque antes de você saber quem é Jesus Cristo, você nunca poderá identificar-se a si mesmo em seu corpo. Esse é o verdadeiro evangelismo que nós precisamos nesses dias. Porque assim como a sombra do Todo-Onipotente veio sobre Maria, esta mesma sombra deve vir sobre a igreja, sobre você, e gerar o que em sua mente, em seu coração, em sua vida? 3 deuses? Esta não é a sombra do Onipotente. Isto é uma sombra teológica, humana. O Espírito Santo não gerou 3, gerou um, com 3 manifestações, com 3 operações de graça: água, sangue, Espírito, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Quer você isso? Quer você essa graça? Quer você a sombra do Todo-Onipotente? O Espírito Santo veio sobre Maria e gerou nela o Filho, que manifestou o caráter de Deus, os atributos de Deus. Sarador, curador. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. E esse mesmo Espírito Santo veio na igreja e a cobriu com sua graça, e encheu esta igreja de Deus, do Espírito Santo. Por isso ela está ocupada com Deus, não precisa do mundo em si, não precisa de interpretações do mundo. Oh, que Deus os abençoe, que Deus cubra cada um individualmente com aquela mesma sombra que cobriu a Maria, com aquela mesma sombra que cobriu a igreja no dia de Pentecostes, gerando nela o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Filho de Deus. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mal temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Oh, confia em Deus, Senhor. Atenderá também. O fardo pode ser pesado. Manifestei o teu nome aos homens. Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus vos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte,
Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Jesus é melhor. Jesus é melhor, sim, e ouve bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele sim sabe
satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o Para termos segurança de que de fato estamos ensinando àqueles que nos ouvem a verdade, e para aqueles que nos ouvem terem segurança de que de fato estão ouvindo a verdade, é necessário que usemos exclusivamente a palavra de Deus. Porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, disse Jesus. Quando é assim, diz o Senhor, não importa o que se levanta contra aquilo, aquilo permanecerá. Em Deuteronômio, capítulo 20, a partir do verso 1, nós encontramos as leis da guerra. Deus dando suas leis a respeito da guerra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, vejam, ouvintes, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Veja quem estava comissionado a falar ao povo naquela hora. Era o sacerdote. E dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais. Quer dizer, não fique com medo, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Bom, nós lemos até o versículo 4 do capítulo 20 de Deuteronômio. E aí prossegue as leis da guerra. Mas vamos ligar isto aqui com o que Jesus disse em São Lucas, capítulo 12, versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. São Lucas,
capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Sabe-se que uma grande pessoa disse: eu estou autorizado a combater a estes pequenos grupos. Francamente, eu teria vergonha de um poder deste. Poder para combater pequenos grupos. Justamente ao contrário do que aconteceu com Davi. Davi sempre teve autoridade para combater coisa maior do que si, não menor. Que heroísmo é este, combater os menores? Que valentia é esta? Que coragem é esta? Que poder é este? De onde vem esse poder? Esse poder sempre veio de Satanás. E só pode ter força através da maioria, através dos meios terrenos e assim por diante. Mas aquele grupo menor, que é de fato de Deus, não teme tais valentes, tais poderosos, tais Golias, como Davi não temeu um bem maior do que si. Davi estava com uma comissão completamente diferente de determinadas pessoas nesse dia. Ele estava comissionado e tinha poder para combater o maior, não o menor. Para combater o maior e não o menor. Agora, Deus está segurando, porque Jesus disse: não temais, ó pequeno rebanho. Isto é certo que o rebanho de Jesus é pequeno. Deus não está na maioria. Ele está na minoria. Jesus disse: larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos, quer dizer, a maioria prefere a estrada larga, a religião fácil, a doutrina fácil. Leiam 2 Timóteo capítulo 4 e veja a profecia dos dias em que estamos vivendo. Paulo disse que chegariam os dias nos quais estamos, que a maioria, não suportando a sã doutrina, por terem comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, doutrinas conforme a concupiscência do povo. Doutrinas que não nos deixam perder o povo, que não nos deixam perder o dinheiro do povo. Então São Paulo, em outras palavras, está profetizando isto. Enganoso é o caminho do homem. O coração do homem se perde em seus propósitos quando ele começa a olhar pela aparência, pelo que é natural. Ló fez uma péssima escolha, olhando através dos olhos naturais. E quantos homens têm confiado no que os seus olhos veem, no poder, na maioria, em números, em força terrena, e por fim terminam totalmente derrotados. Isto não falando no inferno, onde estão os grandes, os poderosos, que mataram, que sacrificaram os cristãos no passado. Eles estão vivos hoje? E com segurança, segundo as Escrituras, eles caíram. A estátua que Nabucodonosor viu, aquele homem que escravizou o povo de Deus em Babilônia, aquela interpretação de Daniel tem se cumprido. Ele viu uma estátua de poder. O rei viu, sim, com a cabeça de ouro, o tórax, o peito de prata, as coxas de bronze, e as pernas, os pés de ferro misturado com barro. Isso se falando do reino babilônico,
que mesmo sendo como ouro, caiu. Depois veio o Medo Persas, que mesmo sendo como prata, passou. Depois veio o reino grego, que mesmo sendo como bronze, passou. E por último, o reino de ferro e barro, que está se passando neste presente momento. Forte em poder material, fraco como barro em poder espiritual. Isto é certo. A pedra rolará dentro em breve e cobrirá a terra com a glória de Deus. Quando a terra for coberta com a glória de Deus, isto quer dizer que todos os grandalhões já se passaram, que massacraram os pequenos. Mas como Jesus disse, não temeis aos que não podem fazer nada mais do que matar o corpo. Antes, temei a Deus. Muitas vezes Deus lhes concede poder. Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos disse, eu tenho poder para te soltar. Mas Jesus respondeu, você não teria esse poder se Deus não lhe desse. Eu gosto de ver a palavra concordar. É verdade ou não? Se alguém diz eu tenho autoridade, sim, você não teria se Deus não lhe concedesse. Mas uma coisa é certa, tudo passará. Existe uma lenda que Pilatos está no inferno lavando as suas mãos numa bacia de sangue e elas nunca ficam limpas. Existe esta lenda. E ele disse, eu tenho poder para te soltar. Eu tenho autoridade. Mas de onde vinha aquela autoridade? De Deus. Mas para quê? Para que as Escrituras se cumprissem? Para que os cordeiros de Deus fossem sacrificados? No caso de Pilatos e Cristo, para que o cordeiro fosse sacrificado? De onde veio o poder para aqueles reinos passados sacrificarem a igreja, matando em uma só era 68 milhões de cristãos que não cederam à farsa, ao falso cristianismo, ao engano da falsa conversão do imperador, que não cederam ao casamento da igreja com o poder mundano material? Onde estão aqueles poderes hoje? E eu pergunto, onde estão aqueles que foram sacrificados? Eles estão vestidos de branco, com palmas nas mãos. Eles estão aguardando por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã, que confia na palavra de Deus. Pois vindo o inimigo como torrente de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra ele. Vejam, ouvintes amados, Noé lutou contra o mundo civilizado de sua época. Noé, apenas Noé. Lutando contra um mundo mais civilizado do que o mundo de hoje. Perfeitamente. Aquele mundo tinha substâncias que conservam a múmia até hoje, milhares de anos. Aquele mundo antediluviano tinha tintas que duram milhares de anos, sua cor viva até hoje. E Noé, com toda a sua estupidez, com toda a sua ignorância, com todo o seu analfabetismo, simplesmente com um martelo, um serrote na mão, contradizendo todos os cientistas de então, todo mundo avançado de então, um homem apenas. Agora veja, Noé não matou uma pessoa sequer. Noé não precisou de usar arma contra quem quer que fosse. A peleja era do Senhor. Gideão não precisou também, com apenas 300 homens. Não para perseguir uma minoria, não para perseguir 100, 150, 50 quando ele tinha 300 escolhidos. Não, os próprios midianitas, que eram milhares aos milhares,
Acabaram-se consigo mesmos. Isto é verdade? Isto é a Bíblia? E o que nos inspira uma meditação como esta? Nos inspira a continuar cortando toda a dúvida com a palavra de Deus. Então a questão do momento é tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda a dúvida. A única coisa que nos falta, ó crentes eleitos, filhos de Deus, grupinho pequeno, pequeno rebanho, a única coisa que falta é separar-nos de todas as dúvidas e crermos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele está dizendo para não termos temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. O Senhor teu Deus, que te tirou do engano religioso, que te tirou da denominação, que é o Egito de hoje, que te tirou daquele lugar que te dava alimento, paneladas de carne, brincadeiras sensuais, diversões mundanas, e te tirou para um deserto, isolada, santa, separada, o Deus que permitiu a São João ir para a ilha de Pátimos, sozinho, desprezado, vem com a revelação do Apocalipse para você. E você sai neste mundo como quem sabe para onde vai. Abraão saiu do meio de sua parentela, saiu de sua terra sob uma promessa. E você está andando também sob uma promessa de Deus. Você não sabe onde estão seus companheiros hoje. Às vezes, numa capital de 8, 10 milhões de pessoas, tem apenas um eleito. Em Sodoma e Gomorra havia tanta gente, mas somente um justo se angustiava, se enfadava pelo que via ali, de imundícia, de pecado. Talvez você possa pensar que está sozinha, que está sozinho. De fato, esta é a natureza da águia. É uma ave solitária. A águia é uma ave solitária. E você pensa que está sozinho. Mas lembre-se que Noé não estava sozinho. José lá no calabouço não estava sozinho. Sadraque, Misaque e Abednego, quando a maioria se levantou contra eles, sendo eles apenas 3, não ficaram sozinhos dentro da fornalha ardente. Também, Daniel não ficou sozinho na cova dos leões. E ele, o nosso mestre, diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Apesar de pequenino, Jesus me valerá. Jesus me guia no caminho desta vida. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Nos momentos de tristeza e de sabores, eu confio em meu Jesus e dou louvores. Mesmo tão fraquinho, Jesus me amará. Jesus me guia no caminho desta
caminho desta vida. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. São Lucas, capítulo 12, versículo 32. Ouvintes, irmãos amados, confiai na promessa de Deus, na sua palavra, e não temais o que vos possa fazer o inimigo. Vença o mundo pela fé. Sejam santos, sejam separados. Proclame a vossa fé através de vossa vida, e Deus pelejará por vós. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo.